É o material mais duro e resistente conhecido pelo homem. O alumínio não absorve isso e o aço também não. Mas também é um dos mais maleáveis. É limpo, sujo, brilhante e escuro. Uma colher de chá dele cobre meio hectare. Ele purifica o ar e a água. Movimenta o mundo enquanto altera seu clima. É um material estelar. É um material encantado. É o que nos forma. Conheçam a história nunca antes contada do carbono. Este modelo de força de alta tecnologia é conhecido como Champ Car. Acreditem ou não, o desempenho radical deste carro é ajudado pelo carbono. Eles geram cerca de 1.500 quilos de downforce. Significa que o carro poderia correr de cabeça para baixo e ficar preso ao teto, em virtude dessa força vertical. Mas é na estrutura do carro que estamos interessados. Ele é forte e super leve que revolucionou o mundo automobilístico. A fibra de carbono. A fibra de carbono é uma das mais recentes formas de um elemento simples, o carbono, que fornece estrutura para todos os seres vivos e contribui para que outras coisas andem mais depressa. A estrutura principal, chamada de monobloco, os paralamas dianteiros e traseiros, os painéis, o cinto de segurança e até mesmo alguns dos componentes do motor são feitos de um material indefinível de aparência frágil. Por que os carros de Fórmula 1, Indy e Champ Car são construídos com fibra de carbono? É 10 vezes mais forte do que o aço e 3 vezes mais leve na maioria dos casos. Esta é a carenagem do motor de um Champ Car. E como podem ver, é muito leve, porque é feita de carbono. Quando a margem da vitória pode ser uma fração de segundo, cada quilo conta. E a única coisa mais importante do que a velocidade é a segurança. Alguns destes carros batem a 320 km por hora. E nenhuma pessoa conseguiria sobreviver se o carro não absorvesse boa parte da energia. O alumínio não absorve isso e nem o aço. Diferente do metal, que se deforma em torno do piloto no momento da batida, a fibra de carbono despedaça. É muito boa para absorver a energia e não transferi-la ao piloto. Esses carros são concebidos para se desmanchar e, quando as peças se soltam, levam energia com elas. Um dos materiais de engenharia mais fortes do mundo começa como um tecido sintético derivado do petróleo, como o nylon ou o poliéster. Estamos aqui na fase inicial do processo de oxidação que normalmente estabiliza o material sintético, a poliacrilonitrila. Nós a chamamos de poli, para abreviar. Este material é levado para o primeiro forno de oxidação e começa a cozinhar. E enquanto cozinha, é levado para este forno, onde o material começa a mudar de cor. Basicamente, nós retiramos os outros componentes e quanto mais carbono sobra, mais escuro o material fica. A queima lenta faz o oxigênio do ar se ligar aos átomos de carbono que vão de uma cadeia linear para uma formação parecida com uma escada que é bem forte. Depois do processo de estabilização, as fibras emergem como um material bem forte com 68% de carbono, conhecido como Pyron. Nesta fase, este material pode ser usado para criar o freio de um avião. Embora o Pyron seja resistente o bastante para parar um avião, transformar isto em uma fibra com 100% de carbono exige muito mais calor. Este é um de nossos fornos de alta temperatura que concluem a carbonização da fibra. Nós temos um total de 5 fornos. Nestes, retiramos os restos de hidrogênio e nitrogênio para criar uma fibra totalmente de carbono. Esta é a parte mais crítica do processo, porque a temperatura que nós usamos define o módulo ou a dureza da fibra e também a resistência à tração. Então, é muito importante mantermos um controle preciso dos fornos nesta fase do processo. Desta vez, as fibras são aquecidas na ausência completa de oxigênio para que não queimem. Em vez disso, o calor extremo força os átomos a vibrar até que os átomos de não carbono se desprendam, deixando para trás cadeias cristalinas de átomos de carbono. O processo de carbonização agora tem de fundir os átomos de carbono em um material bem forte que exigirá muita energia para ser quebrado.
As fibras de carbono passam por um banho eletroquímico que torna a superfície da fibra mais áspera e mais moldável para uso em compostos. Depois, em um último passo que lembra uma fábrica têxtil, a fibra de carbono é moldada em carretéis. As fibras, cada uma com cerca de 1/10 da largura do cabelo humano, podem ser cortadas como qualquer fio. Mas quando são reunidas em um tecido com 50 mil fibras, começam a exibir sua força. Mas como a fibra de carbono vai disto a isto? Primeiro, as fibras de carbono são moldadas em um tecido para proporcionar força multidirecional. Esse tecido é então colocado sobre um molde do próprio veículo. Aplica-se resina sobre ele e tudo isso é aquecido em uma autoclave e queimado. A autoclave aquece o tecido de carbono sobre um molde duro e sua forma é determinada por ele. Mas a fibra de carbono é apenas uma parte daquilo que o carbono pode nos oferecer. Tentem imaginar um mundo sem carbono ou mesmo um carro de Champ Car sem carbono. Podem esquecer a pintura derivada de hidrocarboneto. Não poderão mais frear sem as pastilhas de carbono. Mas tudo bem, porque também terão de remover o combustível de metanol, os pneus de borracha, o próprio corpo do carro e, finalmente, a figura ao volante do carro. Quase tudo o que interessa neste carro e neste mundo é pelo menos parcialmente feito de carbono. O carbono é o elemento mais abundante no universo que forma estruturas sólidas. Naturalmente, o hidrogênio, o oxigênio e o hélio são mais abundantes, mas o carbono forma estruturas. Na verdade, é um elemento único. É um material encantado. O segredo está na configuração e nas dimensões do átomo de carbono. O que torna o carbono tão versátil são duas coisas. Primeiro, a quantidade de elétrons que possui em sua camada externa, que chamamos de camada eletrônica. São 4. E também está na primeira fila da tabela periódica, o que faz dele um átomo pequeno. Os 4 elétrons do átomo de carbono se ligam a elementos maiores, como os metais, que renunciam aos elétrons, e a elementos menores, como os gases, que tentam receber elétrons. Como resultado, o carbono forma um amplo leque de compostos. A ligação carbono-carbono mais estável é encontrada no diamante, uma estrutura cristalina de carbono puro. Os diamantes são extremamente duros porque os carbonatos que existem dentro de um diamante foram comprimidos sob extrema pressão de bilhões de anos para formar uma rede interconectável de tetraedros. E esta rede interconectável entre átomos de carbono torna este material extremamente duro, o material mais duro encontrado na natureza. É esta combinação ideal de estabilidade e reatividade que faz do carbono a base de qualquer organismo vivo. Com o carbono proporcionando ligações importantes, açúcares simples se tornam moléculas complexas como o DNA. Astrônomos descobriram uma estrela anã branca conhecida como BPM 37093, composta totalmente de carbono cristalizado, diamante. Com a mesma massa do nosso Sol, a estrela forma um diamante de 10 bilhões de trilhões de quilates. Entre 50 e 250 milhões de anos atrás, Dakota do Norte e esta região eram um mar interior enorme. E uma tremenda quantidade de vegetação cresceu a partir disso. Com o passar do tempo, a vegetação cresceu, morreu, foi coberta e comprimida. Ao longo de milhões de anos, camadas de sedimento compactaram a vegetação em turfa. Eventualmente, a pressão, combinada ao calor que subia do manto terrestre, transformou a turfa em uma substância carbônica preta que nós conhecemos como carvão. Se pegarmos os átomos de carbono puro no interior de um diamante e mudarmos sua estrutura rígida em camadas interconectadas livremente, transformaremos o material mais duro que conhecemos em um dos minerais mais moles do planeta, a grafite. Esta é a grafite na sua forma sólida, e podemos ver que o topo é bem plano, representando a lâmina de cima da camada da grafite. E todas as camadas que estão debaixo delas são presas por forças intermoleculares
que são facilmente quebradas e que permitem que essas lâminas escorreguem. No fundo do ônibus espacial, nós vemos placas escuras que suportam o calor quando o ônibus espacial retorna. E essas placas são feitas de grafite também.